Vamos então à tão esperada Era Vargas, que por meio de um golpe, como eu disse para vocês, quando a Constituição não é seguida, por mais que tivéssemos as fraudes eleitorais, né, essa política café com leite, essa alternância no poder entre Partido Republicano Mineiro e Paulista, tínhamos uma Constituição, né? Óbvio que na Constituição não dizia que o voto era cabresto, mas o voto sendo aberto, automaticamente as pessoas seriam manipuladas. Enfim, chegamos ao governo Vargas, a Era Vargas, por meio de um golpe que eu já expliquei para vocês em outro momento como que se deu, como que Vargas assumiu o poder com a Aliança Liberal, né? Não deixando então Júlio Prestes assumir o governo. Destaquei aí para vocês os períodos do governo Vargas. Então, esse titio aí ficou muito tempo no governo. Para vocês terem uma ideia, foram mais de 15 anos, né, no poder. Eu coloquei aí para vocês governo Dutra, coloquei quase que apagado, mas a gente vai falar ao decorrer das aulas. Primeiro, quando se assume, quando se tem uma mudança, quando se acontece algo, um movimento, um acontecimento, e há uma fase de transição de uma coisa para outra. Lembra? A gente falou isso desde as primeiras aulas. Então, a gente estava na República Oligárquica, nesse revezamento, Partido Republicano Paulista e Partido Republicano Mineiro. Isso acaba quando Vargas, com a Aliança Liberal, com Minas, Paraíba, Rio Grande do Sul, né, que ele estava representando o Rio Grande do Sul, se juntam para impedir que Júlio Prestes assumisse a presidência. Então, esse governo provisório, ele vai de 30 a 34. Sendo resultado de um golpe, em algum momento a gente desrespeitou a Constituição, né? Então, esse governo provisório, ele vai ser de organização, digamos assim. Claro que isso... Vocês acham que São Paulo ia deixar barato esse golpe, essa intervenção? Óbvio que não, né? Mas a gente já vai falar logo de São Paulo. Nesse governo provisório de Vargas, que foi de 30 a 34, ele vai começar a nomear interventores, maioria deles tenentes, nos estados. O que eram os interventores? Era como se fossem governadores. Ele que vai escolher esses interventores nos estados. E, como eu citei, a maioria deles tenentes que fizeram parte desse movimento tenentista, que ajudaram ele a chegar ao poder. Vai ser criado ministérios, principalmente dois, o Ministério do Trabalho e o Ministério Eleitoral. No Ministério do Trabalho, o primeiro ministro dele vai ser João Goulart, que vem a ser presidente logo mais tarde, né? E na Justiça Eleitoral, Lindolfo Collor. Então, a gente tem dois ministérios criados para a organização nesse governo provisório, para essa transição. Então, tenham isso em mente. Nesse governo provisório, então, como eu falei, São Paulo não vai deixar barato, né? Então, vai organizar, lembrando que capital é no Rio. Capital é no Rio de Janeiro. São Paulo vai se organizar e vai ter uma revolução constitucionalista em 1932. Que revolução é essa? A gente sabe que eles deram esse título dizendo, queremos uma Constituição, esse governo não está seguindo a Constituição, está sendo manipulado na figura do presidente Vargas, blá, 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 blá. Então, queremos uma Constituição. Então, ficou conhecida como a Revolução Constitucionalista de 1932. E aí a gente já vê a característica, por que o governo provisório vai de 30 a 34? Porque em 32, exatamente 2 anos após, vai ter essa revolução e Vargas vai dizer, vocês querem Constituição? Pois pronto, farei a Constituição. E ele vai fazer uma Assembleia Constituinte, vai fazer tudo dentro dos conformes, como tem que ser feito.
vai reunir uma Assembleia Constituinte e vai ser promulgada a nossa próxima Constituição, que é a Constituição de 1934. Então, a partir do momento que há uma Constituição vigorando e que essa república está seguindo a Constituição, nós temos o governo constitucional de Vargas. Então, acaba o governo provisório e inicia o constitucional. Porque foi criada uma Constituição, nós estamos seguindo essa Constituição, ok? Esse governo constitucional vai de 34 a 37, que é quando inicia o Estado Novo, a ditadura de Vargas, como muitos falam. E essa ditadura de Vargas vai até 45. Após 45, quando tem fim o Estado Novo, a gente tem o presidente, o Eurico Gaspar Dutra, que vai governar, então, de 46 a 51, e Vargas volta eleito em 1951 e fica de 51 a 54. Aquele filme, Getúlio, que foi lançado não há muito tempo, né? Tem alguns anos já, que foi lançado no cinema, Getúlio, ele foi sobre só esses últimos anos do governo Vargas, é sobre só o governo democrático. O filme foi feito em cima desse período, então é dos últimos anos da era Vargas. Coloquei aí um mapinha mental para vocês. Eu vou carregar, vou deixar ele no Ava, se vocês quiserem baixar. Então, tá aí o governo provisório, governo constitucional e o Estado Novo. Só não tá aí nesse mapinha mental do Descomplica o governo constitucional, o governo democrático, que é quando ele volta eleito pelo povo. Então, aí o governo provisório, Getúlio Vargas assume o poder, cria os ministérios, o Conselho Nacional do Café, que quer valorizar esse café. E aí tá a política de intervenção do governo, certo? A gente tem também a Revolução Constitucionalista, a nova Constituição, tudo no governo provisório de Vargas. Mas eu gostaria de destacar para vocês, deixa eu passar até aqui o slide, aí, a Constituição de 34, o que vem, qual é a mudança? Gente, foi uma mudança, assim, radical no que a gente tinha nas outras constituições. A gente vai ter o voto feminino. Aí vocês sabem que o voto tá geral, então para todo mundo. Eu só acrescentei o voto feminino para maiores de 18 anos. A mulher vota. A gente vai ter a justiça eleitoral. Essa justiça eleitoral é para organizar, não deixar acontecer as fraudes que aconteciam antes. O voto a cabresto acabar, tanto que agora o voto é secreto. O voto é secreto. A gente sabe que estando na lei, estando no papel é uma coisa, e a atuação, o convívio, digamos, no geral, né, no dia a dia, pode ser que tenha sido diferente, porém está aí a nossa Constituição de 34. CLT, perdão que eu não coloquei ali do lado o que significa, mas é a consolidação das leis trabalhistas, consolidação das leis do trabalho, como vocês queiram. Então, há uma consolidação, as leis existem. Coloquei aí embaixo, férias, salário mínimo, previdência social, tudo isso estava na lei agora, estava consolidado, todo trabalhador tem o direito. A carteira de trabalho, todo trabalhador agora tem direitos, que antes essas leis, existiam algumas leis, lembra? Só que elas não eram consolidadas assim na Constituição. E destaquei também o ensino primário gratuito. Vocês lembram que só quem era alfabetizado era quem tinha condições financeiras, e agora a gente tem o ensino primário gratuito. E a gente conversando assim, parece, nossa, o governo tá perfeito, nós temos uma Constituição, tá tudo certo, nada vai dar errado. Mas não, né, gente? Sempre tem os descontentes e sempre vai ter o lado que não está apoiando ao governo vigente. Então, a gente vai ter a criação, em 1932, da AIB, que é a Ação Integralista Brasileira, por Plínio Salgado.
E a gente vai ter a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que vai ter à frente Luiz Carlos Prestes. Essa Aliança Nacional Libertadora vai ter uma ameaça, é uma ameaça comunista que a gente vai chamar de intentona comunista, a gente vai falar melhor disso depois, que vai ser em 1935. Vai ser um primeiro conflito aí nesse governo constitucional de Vargas, que a gente já tem a Constituição e já está seguindo ela. Vai ser esse conflito que vai acontecer aí, a intentona comunista, em 1935, liderada então pela ANL. Nesse momento aí, Vargas, o governo todo, vai conseguir, né, acabar com esse movimento, ok, tudo certo, tá continuando. Quando tá para acabar, a gente já tá em 35, quando tá para acabar o governo de Vargas, que aí tudo isso é constitucional, né, mas quando Vargas assume o poder, ele fala que isso é temporário, é só para organizar e tal e coisa. Quando tá para acabar o tempo do governo de Vargas, ele tá para acabar esse governo, né, de Vargas, o mandato de Vargas, surge uma ameaça comunista na época. Ele estando no poder, ele fala que ele vai conseguir lutar contra essa ameaça e tal coisa. Ou seja, aí a gente tem o início do Estado Novo, que é o poder está concentrado nas mãos de Vargas, é uma ditadura personalista. O que é uma ditadura personalista? É na figura de Vargas. Ele faz uma propaganda da própria figura dele, tanto que na época a gente vê nos livros escolares imagens dele abraçando crianças. Ele conseguia agradar tanto os ricos quanto os pobres. Foi aquele governador do Brasil realmente muito inteligente, um governante muito inteligente para a época. Então, ele assume, ele começa a nomear realmente em todo o Brasil os interventores, com a ajuda do exército na época. A gente tem a criação do DIP nessa época, Departamento de Imprensa e Propaganda, fazendo então uma grande propaganda do governo de Vargas, né? Então, algumas propagandas eleitorais, elas são censuradas, algumas coisas são censuradas, mas a propaganda do governo em si, de Vargas, cresce nesse momento. Vargas, então, avança essa industrialização brasileira, criando a Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, na época. Então, é aquela política de intervenção do Estado, porque o Estado está criando algo, o Estado está criando uma industrialização, não está deixando essa industrialização ser particular, ser privada. Então, lembra que eu falei para vocês que tem uma diferença entre uma intervenção estatal na economia, na industrialização, quanto essa economia liberal. Lembra? Eu já citei isso para vocês antes. Aí, com essa industrialização, a gente vai ter, Vargas já vai ter essa criação das leis trabalhistas, né? A consolidação das leis trabalhistas, porque já era uma reivindicação, a gente já teve um movimento operário, então ele sabia que precisava conter, precisava dar um jeito nessa classe operária, precisava dar um jeito nas condições de trabalho da época para evitar manifestações, para evitar um descontentamento, para evitar o movimento em si no governo dele. Então, ele usa desse artifício, né, da consolidação das leis trabalhistas. A gente vai ter também a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? Então, a oposição aqui de Vargas cresce muito na época e a gente vai ter quem entra com golpe sai com golpe, né? Eurico Gaspar Dutra, então, vai ser eleito novo presidente do Brasil, vai tirar Vargas do poder e vai assumir a presidência, dando fim, então, a essa era Vargas, que a gente sabe
que tem mais uma etapa que é o governo democrático. Por mais que Vargas tivesse o apoio da população no geral, que a gente teve um movimento do queremismo, queremos Getúlio, o pessoal saiu na rua e tal, não foi suficiente. Então a oposição já estava muito grande, já estava nas ruas também, e acaba então assim o governo de Vargas, o Estado Novo. Acaba a ditadura de Vargas e Eurico Gaspar Dutra assume e é o novo presidente do Brasil de 1951 a 54, quando nós temos novas eleições e, ora a hora, quem volta? Sim, Getúlio Vargas, ele volta eleito pelo povo.